dou abertura à sessão de defesa do trabalho de conclusão da Ariane. A Ariane, você tem 20 a 30 minutos para fazer a sua explanação e depois a gente passa a palavra para a banca. Obrigada pela presença de todos. Boa tarde. Eu queria fazer os agradecimentos a todos vocês, pela banca, principalmente pela disponibilidade do horário. Então, o tema do meu TCC, tratamento de onicomicose por terapia fotodinâmica, e como vocês viram, foi orientado pela professora Nayane Cristina. Então, para a gente falar do tema em específico, eu preciso comentar sobre a lâmina ungueal. A unha, ela é um anexo da pele que está localizada na face dorsal das falanges distais. Ela é constituída por 4 epitélios germinativos, quatro epitélio especializado, o epitélio germinativo, que ele fica localizado abaixo da matriz ungueal, o epitélio eponíqueo, que ele faz a formação da cutícula, que é uma barreira de proteção contra os micro-organismos, o epitélio paroníqueo, que também ele é uma proteção da pega aqui lateral da unha, e o próprio epitélio ungueal, que é toda a estrutura da lâmina ungueal. Essa formação, ela se dá devido a 70% de queratina, 10 a 15% de lipídio, água, cálcio e enxofre. Esses componentes, eles fazem a formação da lâmina ungueal. Então, ela se caracteriza, uma lâmina ungueal saudável, ela se caracteriza por uma aparência retangular e convexa, onde ela é um pouquinho dobradinha, translúcida, ela reflete esse brilho por conta dos lipídios, e a aparência é meia rosada devido aos capilares sanguíneos. Essa estrutura, quando acontece uma agressão, e essa agressão ela pode ser física, química e biológica, física ocorrida por um trauma ou calçado, química por produtos químicos, produtos de limpeza ou esmalte, removedores, e biológica, que seriam os próprios micro-organismos, inclusive o fungos, onde ele pode cometer várias onicopatias, aonde pode ser cometido uma onicopatia e nela a onicomicose. Então, a onicomicose, como o próprio nome diz, onico, ele vem de unha, e micose, infecção causada por fungos. É uma das onicopatias que mais acometem a população, e estimativas trazem que 50% da população tem ou teve onicomicose. E como podemos ver aqui nessa lâmina, as alterações que o fungo causa. Ele então faz a degradação da queratina na lâmina, fazendo com que ela se deforme, tanto na sua questão morfológica, quanto a alteração da cor. E entre esses fungos, que são diversos, eles são divididos em grupos: os dermatóficos, as leveduras e os fungos não dermatóficos, que eles são caracterizados como: os dermatóficos, eles são filamentosos, queratinolíticos, então eles acometem pele, cabelo, a pele, o cabelo e a unha, que são queratinizados, causa infecção superficial, e esses fungos, eles produzem essa enzima queratinase, que ela faz a degradação da queratina. E aqui eu trago como exemplo o Trichopton rubrum, numa placa de cultura, onde ele se caracteriza por esse aspecto de algodão, né, de veludo, e a sua coloração, ela é creme para amarronzada. As leveduras, que elas se caracterizam de forma unicelular, são oportunistas, encontram-se no solo, na planta, água, na microbiota humana. Elas atacam imunodeprimidos e também elas são utilizadas nas indústrias alimentícias. E aqui é o mais comum, a Candida albicans, que também ela tem esse formato, um aspecto mais cremoso,
E os dermatóficos, que são fungos também filamentosos encontrados nos solos, nas plantas, eles são oportunistas, afetando as pessoas mais imunodeprimidas, causam infecções superficiais e sistêmicas. E aqui, como exemplo, trago fusarium. Esses fungos, quando eles acometem as pessoas, muitas vezes eles estão associados tanto à idade, como pessoas mais idosas, quanto a fatores ambientais, um clima muitas vezes úmido ou quando está muito quente, devido aos calçados ali que se utiliza, fazendo com que esse pele cria essa umidade, a alimentação rica em carboidrato e as doenças pré-existentes. Além disso, existe um grupo específico que eles são acometidos por onicomicose. Entre eles estão os portadores de diabetes, as gestantes e os imunodeprimidos. Embora tenha essa característica, essa alteração morfológica da lâmina ungueal, é visível que está tendo uma alteração ali, acometimento de micro-organismos, no caso aqui bem claro que é fungos. Essa patologia geralmente ela é indolor, fazendo com que as pessoas elas demorem a buscar um tratamento específico. E quando elas buscam esse tratamento, alguns profissionais da área da saúde, eles pecam em não fazer o pedido de um exame laboratorial para confirmar qual é a espécie desse fungo. Por consequência, muitas das vezes, esse tratamento ele se torna ineficaz, ou até mesmo fazendo com que esse fungos ele se torne resistente ao medicamento. E, por consequência, acaba sendo um tratamento demorado, de alto custo e com efeito colateral, principalmente danos hepáticos, renais e gastrointestinais. Pensando numa alternativa de tratamento mais eficaz, no menor tempo e com menor efeito colateral, vários pesquisadores várias pesquisas foram feitas para testar a terapia fotodinâmica. Onde essa é uma terapia que vem sendo usada para o tratamento de bactéria, aqui é uma unha com bactéria, vírus, aqui é uma verruga, e inclusive nos tratamentos de fungos. E como podemos ver, essa terapia ela é uma técnica que precisa de um aparelho emissor de luz, que ele gera um determinado comprimento de onda, um fotossensibilizante ou um marcador biológico, conforme vemos aqui na figura, a alteração da coloração azul, o oxigênio no meio, onde vai resultar em espécie reativa de oxigênio, fazendo com que ocorra a morte celular do microorganismo. Então, com base no tema, o objetivo desse trabalho foi realizar uma revisão bibliográfica sobre epidemiologia e a ação da terapia fotodinâmica para o tratamento de onicomicose. E na busca e o nosso material foi, na busca, buscamos artigos científicos indexados ao banco de dados CIEL e PubMed no ano de 2014 a 2024, com os descritores onicomicose, terapia fotodinâmica, tratamento de onicomicose, fotossensibilizante, LED e laser. Quando realizamos a busca, apareceram 45 artigos. Desses 45 artigos, 26 foram selecionados pelo resumo, 14 desses artigos foram utilizados na revisão bibliográfica e 8 desses artigos, eles tinham um estudo clínico comparando a eficácia da terapia fotodinâmica e foi utilizado nos nossos resultados, na nossa discussão. Então aqui a onicomicose, como eu disse, ela é causada por fungos, dermatófitos, levedures não dermatófitos, aonde esses fungos eles vão causar diversas alterações clínicas na unha. E cada alteração ela é denominada conforme
ocorre a infecção. No caso aqui, é uma onicomicose subungueal lateral, isso olhando no aspecto clínico. Lateral, onde essa onicomicose ela vai invadir as bases laterais da unha e se adentrando para o meio. Uma onicomicose superficial, onde esse micro-organismo ele invade de cima e vai se aprofundando para o leito da unha. Uma onicomicose proximal, onde esse fungus ele vai invadir a camada próximo à matriz da lâmina ungueal, o que torna esse tratamento considerado já uma onicomicose mais grave. E a onicomicose total, que também esse fungus ele já tomou toda a porção dessa unha, tornando também um tratamento considerado mais grave. Então, essas alterações morfológicas, elas são importantes para que na hora do tratamento a gente consiga ver se esse tratamento ele é considerado leve, moderado ou grave, e isso a gente vai ver mais adiante. E conforme as alterações clínicas da lâmina, a gente não consegue identificar por quem ele é causado. Isso só é possível através dos exames laboratoriais. Porém, aqui eu trago os fungos que mais acometem, os fungos que mais causam a onicomicose. Sendo ele o principal, os fungos dermatóficos, que acometem de 80% a 90% dos casos isolados, são do gênero Trichopton, Epidermopton e Microsporum, sendo do Trichopton, Trichopton rubrum e o Trichopton mentagrops. E aqui, na microscopia, a gente consegue identificar esse Trichopton, onde ele apresenta mais microconídeos em formas de gota, e o macroconídeos, ele é raro, porém ele aparece em forma de bastão. Tem hifas septadas e paredes lisas. Aqui do gênero Epidermopton, a gente traz o Epidermopton flocosum, onde ele tem um grupamento de macroconídeos em forma de bastão, a sua parede é lisa e também tem estrutura hifas hialinas e septadas. E aqui no Microsporum canis, onde ele se apresenta com macroconídeos fusiformes, paredes espessas, rugosa e com extremidades arredondadas. Depois temos a leveduras, também aqui a cândida, ela se apresenta acometendo de 5% a 17% dos casos, numa placa de cultura, que ela ela se apresenta de forma ovalada ou esférica e se produz por brotamento. E aqui eu trago uma unha, onde ela foi diagnosticado por cândida. Porém, comparado com as outras lâminas ungueais, a gente não consegue fazer essa diferenciação. Somente com o exame laboratorial a gente consegue fazer essa identificação. E nos dão dermatófitos, aqui o fusário, onde ele tem essa característica de barca, com as pontas mais afiniladas. E também apresenta a parede dele finas. Então, com todas essas diferenciações, classificações, a Sociedade Internacional de Micologia Humana e Animal, eles trazem que onicomicose é um termo geral da onicomicose. Porém, quando diagnosticado diagnosticado pelo fungos, os agentes ali, os específicos, eles passam a ter determinado nome. Então, quando é diagnosticado com fungo dermatófitos, passa a ser chamado de Tinea unguium, não dermatófitos de Onychias e Cândida, Candidose ungueal. Embora tenha essas nomenclaturas e essa diferenciações dos sinais clínicos, o diagnóstico ele precisa ser realizado, o diagnóstico certo, somente com o exame micológico direto e o cultura, onde no cultura o mais utilizado é o agar salmonestrose, a placa, né? E o micológico direto é com hidróxido de potássio. Essas diferenciações, tanto do grau da lesão, eles vão, quanto aqui do exame laboratorial, eles são necessários para emitir um tratamento
significativo, um tratamento eficaz. E aqui, o grau da lesão da análise clínica ela é muito importante, porque quando ela é considerada leve, que é menos da porção ungueal, grave, até 50% de acometimento da lâmina ungueal. Não, desculpa. Quando acometida, menos de 50% da lâmina ungueal, ela é considerada leve, até 50% ela é moderada e mais 50% ela é grave. Isso é importante para que podemos emitir um protocolo de tratamento eficaz. Então aqui, conforme a gente vê, os tratamentos são diversos para onicomicose. Os mais conhecidos são os tratamentos industrializados, comercializados, de uso tópico e oral, como fluconazol, terbinafina, cetoconazol e amorofina. Os tratamentos naturais, que também são muito utilizados, como cúrcuma e os óleos essenciais, óleo de melaleuca, cravo e copaíba. E os tratamentos mais avançados, entre eles a terapia fotodinâmica. E o que seria essa terapia fotodinâmica? Bom, como a gente já deu uma dentro lá atrás, ela precisa de um aparelho emissor de luz, que ela necessita de um comprimento de onda de 630 a 880 nanômetros, um fotossensibilizante e um oxigênio que vai resultar em radicais livres. Porém, no mercado existem diversos tipos de aparelhos e fotossensibilizantes para serem utilizados. Esse aparelho que emite uma onda de 630 a 880 nanômetros, ele automaticamente vai emitir uma luz vermelha. Então, para a terapia fotodinâmica, precisamos de um aparelho que emita essa luz no comprimento de onda vermelha de 630 a 800 nanômetros para que tenha eficácia. Então, entre tantos aparelhos, nos nossos resultados, na nossa tabela, os que mais foram encontrados foram o LED, o laser de baixa e o laser de alta. Então aqui o LED, que significa de onda emissor de luz, ele tem um amplo aspecto, uma ação mais superficial e vários comprimentos de onda. Os comprimentos de ondas para a gente só interessa o que atinge os 630. Porém, aqui podemos observar que o aparelho de laser ele vai atingir camadas mais profundas do tecido e ele é pontual. Já o LED ele atinge camadas mais superficiais, porém o seu comprimento de onda acaba sendo maior. Aqui o laser, como eu disse, ele tem uma ação mais profunda no comprimento de onda, atingindo tecidos mais profundos e ele acaba sendo mais específicos. E cada ponto ele é aplicado de ponto a ponto, porque cada aplicação ele atinge somente 1 centímetro quadrado. E o laser de alta, que também está na nossa tabela, onde ele também atinge tecidos mais profundos, porém num formato de luz que é considerada luz pulsada, porém ele acaba causando uma certa sensibilidade na hora de fazer a aplicação. Junto com o aparelho emissor de luz para a terapia dinâmica, também precisa ser utilizados os fotossensibilizantes, na onde aqui a gente traz o azul de metileno, o cloridrato de aminobulínico e o metilaminobulinato, que são componentes fotorreativos, também conhecidos como marcador biológico. Aonde eles vão? Todo esse processo, como que vai acontecer, né? O mecanismo de ação dele. O fotossensibilizante é aplicado nesse tecido, nessa lâmina ungueal onde está ali acometido por fungos, precisa deixar por um determinado período de tempo, onde ele será absorvido pela membrana celular ou pelo núcleo desse patógeno. Com a emissão de luz, vai ocorrer uma reação fotoquímica, uma excitação
dessa molécula do fotossensibilizante, liberando o oxigênio que vai resultar em espécie reativa de oxigênio, como o oxigênio singlete. Esse mecanismo ele vai causar morte celular por necrose ou apoptose, e também ele vai ocorrer uma resposta imune no local. Então, utilizando esses mecanismos com algumas diferenciações do Joule, de seções, do grau de lesões, eu trouxe aqui os resultados que está na tabela, que vocês têm aí. Aí está mais descritivo, então aqui eu só trouxe o resultado. Então, Souza, em 2014, ele pegou 22 pacientes, dividiu em dois grupos, grupo A e grupo B. O grupo A, considerado onicomicose grave, e o grupo B, onicomicose leve a moderada. E ele testou a terapia fotodinâmica com azul de metileno e o LED em pacientes que foram diagnosticados com tricópton rubro. E ele resultou, no grupo A, que era grave, 63% de cura e 27% de melhora. E no grupo B, que era leve e moderada, 100% de melhora. E ele utilizou 36 joules em 6 meses de tratamento e foram aplicados de 15 em 15 dias. Também Souza, em 2014, ele fez outro estudo em 80 pacientes que também foram divididos em grupo A, que foram tratados com azul de metileno e LED, e o grupo B, que foi tratado com fluconazol e somente o LED, sem o fotossensibilizante. O grupo A, que foi a terapia fotodinâmica, resultou em 90% de cura. Já o grupo B resultou em 45% de cura, e aqui um atento que ele fez com a aplicação de somente o LED e obteve efeitos colaterais por conta do fluconazol. Os isolados aqui de fungos foram Trichopton rubro, Mentagroptes, Interdigitale, Flucosum, Cândida e Fusarium. E ele usou 18 joules, também em 6 meses, porém ele aplicou de 7 em 7 dias. Aqui ele diminuiu a quantidade de joule. Oliveira, em 2015, ele utilizou a terapia fotodinâmica com laser de alta potência de CO2, o marcador biológico fotossensibilizante cloridrato de aminovilinato com o LED em 7 pacientes. Ele obteve cura de 100%. E as onicomicoses aqui eram mais de 10 anos, então era considerada crônica já. E os isolados eram Trichopton rubro e Flucosum. Usou 37 joules, ele fez 2 meses de tratamento, somente 2 sessões. Então ele aplicou uma e uma. Isso é considerado muito bom. Gilabert, em 2016, ele pegou 40 pacientes, dividiu em 2 grupos. O grupo A, 18 pacientes, ele só tratou com LED. E o grupo B, ele tratou 22 pacientes com metilaminolevulinato e mais o LED, a terapia fotodinâmica. Somente o LED resultou em 19% dos pacientes com 75% de melhora. E a terapia fotodinâmica, 54% dos pacientes tiveram 75% de melhora na unha. Nenhum paciente que houve cura. 37 joules em 3 semanas, ele aplicou 7 a cada 7 dias, foi uma vez na semana. Foram reavaliados a cada 30 dias por 6 meses. Começando aqui em 2016, eles começaram também a fazer um pré-tratamento com ureia. Então, dos artigos de 2016 para cá, todos começaram a usar ureia como um pré-tratamento. Albert de Gomes, 2018, ele pegou 40 pacientes, dividiu em 2 grupos, onde ele tratou 20 pacientes com azul de metileno e LED, terapia fotodinâmica, e o grupo B, 22 pacientes somente com ND-IAG, que é um laser de alta potência. O grupo A obteve 70% de cura e 30% de melhora, e o grupo B, 80% de cura, 20% de melhora. No grupo B, que foi o laser de alta, ele aplicou 10 joules em 2 meses a cada 15 dias. E a terapia fotodinâmica foi 37 joules em 2 meses, de 15 em 15 dias.
Gilabert, também em 2016, pegou 40 pacientes, 18 pacientes, ele aplicou sobre... Eu voltei, né? Voltei. Albert Gomes pegou 20 pacientes com tricopton interdigitale e ele dividiu 10 pacientes, ele tratou com terapia fotodinâmica, com azul de metileno e LED, e o grupo B, 10 pacientes com metilaminolevulinato. Ele fez uma comparação das duas terapias fotodinâmicas, aonde com LED ele obteve 100% de cura e o metila ele obteve 80% de cura e 20% de melhora. E aqui foram onicomicoses leve e moderada, os Jaules também 34, 4 meses, aplicado de 15 em 15 dias. E Frigo, em 2022, ele pegou 11 pacientes diabéticos, não mencionou ali os fungos, mas ele aplicou azul de metileno e laser de baixa intensidade, aonde os 11 pacientes tiveram 55% de melhora, porém ele trouxe que somente 3 tiveram cura, 6 não tiveram cura e 2 não realizou a confirmação do exame biológico. E Albert também, em 2023, ele pegou 20 pacientes, aonde ele dividiu e tratou 10 pacientes com azul de metileno e laser de baixa potência, e o grupo B ele tratou com laser, ND e água, mais a terapia fotodinâmica. Ambos os tratamentos tiveram cura e 60% de melhora, porém com somente o azul de metileno e o laser de baixa o resultado em 40 semanas, e com o laser de alta foi em 28 semanas. Os Jaules também, 37 durante 4 meses, 15 dias. Aqui trazendo então um resumo desses resultados, aonde o azul de metileno de 8 artigos, 7 foi utilizado azul de metileno, onde obteve uma resposta clínica variável, somatizando todos os artigos, teve um resultado de cura total a 80% de melhora. Com metilaminolevulinato, 2 artigos foram utilizados dos 8, onde também teve uma resposta clínica variável de 80% a 20% de cura e 20% de melhora. E o cloridrato de metilaminolevulinato, que foi utilizado em um artigo, a resposta clínica foi de 100% de cura, porém ele foi utilizado no laser de alta frequência. O LED, que foi utilizado em 6 de 8 artigos, também todos que foram utilizados com LED teve um resultado de cura total, 80% de melhora. O laser de baixa em 2 artigos, onde ele resultou em 40% de cura e 60% de melhora. E o laser de alta, que foi utilizado em 3 artigos, resultou em cura total, 80% de melhora. Comparando os 3, o laser de baixa ele se tornou menos efetivo comparado ao LED e comparado ao laser de alta. Então, as variáveis, elas se dão por conta do quê? Tanto a fonte de luz, quanto o fotossensibilizante utilizado no meio, o grau da lesão, o patógeno que está ali, os Jaules, o tempo de ação também do marcador biológico. Porém, todos os nossos resultados, quando obteve cura total e os 80% de melhora, foi diversos patógenos, Trichopton rubrum, Mentagropes, Interdigitale, Procosmo, Cândida, Aspergillus e Fusarium. E as sessões elas variaram entre 2 a 28 sessões. Com base nos resultados da tabela, concluímos que a terapia fotodinâmica apresenta uma eficácia para o tratamento de onicomicose. E é isso. Okay.